Salve, pessoal! Vamos lá. Começando mais um estudo de mercado, falando agora do Ibov. Ibov, o qual entrou pressão vendedora no 138 e está movimentando o preço para baixo, né? O que é importante a gente ter em mente aqui, pessoal? Dois cenários são possíveis, tá? O primeiro deles é o mercado se sustentar aqui no 136, 135, 600 e aí, nesse segundo teste aqui no 138, 139, eu não faço a venda, porque aí a natureza do movimento seria ele ir lá romper. Ou a gente tem a outra movimentação, que é o quê? É ele cair, perdendo os 135 e 600, 500, né? E aí no pullback a gente tenta pegar a venda, porque a gente pode estar abrindo uma expansão para baixa. E aí como é que esse cenário vai funcionar no mini índice? Bom, basicamente a gente vai estar de olho em dois cenários, né? É a compra aqui embaixo, que eu comentei, né? Que seria a compra do Ibov. E se porventura ele perdeu 138.500, qual outra movimentação sobra para a gente? A gente vai ter criado uma região vendedora e aí a gente vai poder olhar para quê? Para este movimento vendedor aqui, tá? Então, basicamente, esses são os dois cenários, né, que eu tenho aí para amanhã, quem sabe os próximos dias. Se região de 134, 140 é vendedora, 138.800 compradora, 137.800 também compradora. E aí a gente traz o cenário para. Deixa eu trocar as cores aqui. Aí a gente traz o cenário para o nosso dólar. O que acontece no dólar aqui, pessoal? Ele não está conseguindo romper topo nenhum, né? Então eu vou manter os mesmos pontos, 5.480, tá? Se porventura ele romper esse topinho, que ele não rompeu, a gente pode tentar pegar um pullback aí, tá? Para tentar pegar essa compra. Caso contrário, tem que esperar ele subir para poder vender, né? Ou aqui a gente tem no 5.487 o nosso topo do gráfico de uma hora, né? Então, se ele romper essa região, a gente pode estar vendo a tendência de baixa do dólar chegando ao fim. Olha como batem no final, né? Bom, estão puxando o índice também? Não. Então é só estopeira no dólar mesmo. Pessoal, vamos lá. A Patrick está levando o gráfico, tá levando o gráfico nos 60 minutos? Por quê? Porque as regiões estão todas muito longe, né? Pessoal, vamos lá. Hoje o S&P e Nasdaq descolaram muito um do outro, né? O S&P veio testar essa região compradora do gráfico de uma hora, enquanto Nasdaq testou e não entrou essa pressão compradora toda, né? Se a gente cai aqui para o nosso gráfico de 60 minutos, vocês podem ver que basicamente o mercado veio na região compradora, entrou compra na região e agora a gente tem alvo lá em cima rompendo o topo histórico, enquanto ele não perder os 6.460, tá? E aí, quando a gente traz essa dinâmica para o Nasdaq, olha só que bagunça que aconteceu no pregão de hoje, né? Ele assim, ficou falhando essas regiões todas, né? Mas falha segura, e aí a gente cai para o gráfico de 15 minutos, olha só que nojo que ficou isso aqui tudo, né? Então, basicamente, tá? A gente tem aí um topo que está segurando isso. Ele ainda não perdeu o fundo, né? Pavio não é rompimento. Ele está se sustentando aqui nessa região. A natureza é ele voltar para o topo histórico, mas está muito bagunçado aqui, né? Toda essa consolidação que se montou aí praticamente a tarde inteira, tá bom? Então, vou até deixar aqui, ó. Opa, meu Deus. Até deixar aí essa consolidação toda
que se formou, não é mesmo? Bom, vamos lá. Agora, o que a gente tem que olhar, né? A gente tem que olhar o nosso queridos índices, né? Emergent Markets, muito bem, rompendo a região de topo, próximo alvo está lá na casa dos 53, mais ou menos. O Tenir vem em baixa, né? Ele vem em baixa, rumo ao nosso alvo, lá na casa dos 4 e pouco, tá? E a intenção é perder essa região. O VIX, tranquilo na Bahia, 14, sem risco nenhum, ninguém quer comprar volatilidade. E o EWZ vai caminhando para o topo do ano, né? Enquanto a gente vê muito impulsionado pelo dólar também, tá? Small 11 abre caminho para a casa dos 100, estamos esperando essa movimentação e o petróleo vem confirmando o que a gente falou, só olhar por compras na região dos 60. Minério de ferro, diazinho flat hoje, não muda em nada, ainda vejo aí um reteste com rompimento na casa dos 106,90. Bitcoin indo para o topo histórico, como eu confirmei, né? Inclusive, podemos ver esse rompimento do topo histórico acontecendo ao longo dessa noite, tá? Vale monitorar aí. E o ouro e o ouro segue consolidado, tá? Dólar contra real, pessoal. Muita atenção. Num gráfico semanal, tá? Se a gente perder as pregas aqui nesses 5.300, estamos falando de um dólar a 5,10. Acreditem se quiser, tá bom? Euro dólar, a gente vê aí o dia meio flat, né? Indo para romper aí essa região de topo do ano, tá? E é isso, turma. Quero pedir a todos que se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem com os coleguinhas, tá? Espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até amanhã. Fui!